Graça e paz da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. Evangelista Cledson trazendo mais uma palavra, um ensinamento para abençoar a sua vida e a todos quantos amam a palavra de Deus. Por muitas vezes eu vejo pessoas que já são salvas, estão servindo ao Senhor, estão libertas, transformadas e às vezes até estão pregando dizendo que vamos morar para sempre com o Senhor no céu. Quem foi que disse que o céu é morada para sempre para nós? Nós não iremos morar para sempre no céu. O céu é como se fosse uma sala de espera. E as pessoas que não entregarem sua vida a Jesus Cristo como Senhor e Salvador irão para o inferno. Indo para o inferno também é como se fosse uma sala de espera. Apesar do tormento, do sofrimento dia e noite, não há descanso, mas é apenas uma sala de espera. Vamos, à luz das Escrituras, entender algumas características, o porquê que eu estou falando isso. Vamos à palavra de Deus. Pega a sua Bíblia aí comigo, pause o vídeo, pegue a Bíblia Sagrada e vamos acompanhar juntos? Vamos à palavra de Deus. Isaías capítulo 65, versículo de número 17. Olha o que a Bíblia Sagrada nos diz. Deus falando através do profeta, considerado o profeta messiânico, que mais falou sobre o Messias, o Senhor Jesus Cristo. Mas olha o que Deus fala através do profeta Isaías. Porque eis que eu crio céus novos e nova terra. Olha como é interessante isso. Então eu faço uma pergunta. Se vamos morar para sempre no céu, por que Deus está criando uma nova terra? É interessante isso, né? A continuidade, olha só, no mesmo livro, Isaías capítulo 66, o versículo de número 22, diz assim: porque como os céus novos e a terra nova que hei de fazer estarão diante da minha face. Se Deus está criando novos céus e nova terra, o que vai acontecer com essa então? Porque ele está falando, eu crio novos céus e nova terra. Ele não está dizendo, eu reformo a nova terra. Existe um momento que Deus vai restaurar essa terra, mas isso é chamado da era milenar. Vamos deixar para um outro vídeo, certo? Mas olha o que a Bíblia está me dizendo, o que vai acontecer com essa terra e com esses céus que a gente enxerga. Isaías capítulo 51, versículo 6 diz assim: levantai os olhos para os céus e olhai para a terra debaixo, porque os céus desaparecerão como a fumaça, e a terra se envelhecerá como uma veste. Olha que interessante. Abra sua Bíblia também, na continuação, vamos parafrasear esse texto. Vamos na segunda carta do apóstolo Pedro, capítulo de número 3, a partir do versículo de número 10, que nos diz assim: mas o dia do Senhor virá como ladrão da noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Havendo, pois, de perecer todas estas coisas, o quê? Os céus e a terra. Que pessoas vos convém serem santo trato e piedade, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão, e os elementos ardendo se fundirão? Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra em que habita a justiça. Estamos aguardando novos céus e nova terra. Então significa que o céu não é eterno para nós morarmos e habitarmos. Significa que o céu é uma sala de espera, porque o Senhor está criando uma nova terra para nós habitar. Então a Bíblia Sagrada está me dizendo que está sendo destruída essa terra e também os céus que a gente enxerga aqui. Então esses céus e terras serão destruídos depois da era milenar. Isso é no fim da era milenar, certo? Então vamos lá, vamos continuar, vamos trazer mais uma... mas só trouxe o Antigo Testamento, da criação dos céus e nova terra, que Isaías falou. Também agora estamos lendo aqui o que vai acontecer com essa terra, esse céu que vai ser destruído completamente. Mas no Novo Testamento, o que está dizendo isso? Olha só o que o apóstolo João está dizendo. Em Apocalipse, capítulo de número 21, diz assim: e vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Acabou esse céu e essa terra, então ela vai ser completamente terminada, vai acabar. Olha como é interessante. E depois disso, versículo 2, e eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. No versículo 10 do mesmo capítulo fala também que João está dizendo: e levou-me em espírito a um grande alto monte, e mostrou-me a grande cidade, a santa Jerusalém, que de Deus descia do céu. Então haverá uma nova Jerusalém que vai descer do céu. O apóstolo Paulo também fala isso
em Gálatas capítulo 4, versículo de número 26. Ele também diz isso, que a Jerusalém está acima de nós, que a mãe de todas nós está acima de nós. Mas está dizendo que a nova Jerusalém desce. A Bíblia Sagrada também vai nos dizer, no mesmo capítulo, vai dizer o tamanho dela. Vai falar acerca disso. No versículo 16 diz que essa cidade estava situada em quadrado, e o seu comprimento era tanto como a sua largura. E mediu a cidade com a cana até 12.000 estádios, e o seu comprimento, largura e altura eram iguais. Esses 12.000 estádios, buscando aproximadamente 2.260 quilômetros quadrados. Só que isso não é a nova terra. Essa é uma capital, uma sede, um governo de Deus que desce para essa nova terra. Fala aqui sobre a questão da maneira que é formado, isso e aquilo. No versículo 21 diz, e as 12 portas eram de pérolas, que fala sobre questão de pedras preciosas, mas no céu não existe pedras preciosas. Ouro, prata, já não existe. É a maneira que João viu, é simbólico, é simbologia. Deus mandou que ele escrevesse da maneira que ele viu e ouviu. Olha só como é interessante, acerca dessa nova Jerusalém que ela desce. Fala que tem portas, olha como é interessante. E a continuidade nos diz assim, versículo 23, é muito importante isso. E a cidade não necessita de sol, nem de lua, para que nela resplandeçam, porque a glória de Deus a tem iluminado, e o Cordeiro é a sua lâmpada. Versículo 24 diz assim, e as nações andarão à sua luz, e os reis da terra trarão para ela a sua glória e honra. E as suas portas não se fecharão de dia, porque ali não haverá noite. Olha como é interessante, ali não haverá noite. Mas eu quero trazer uma palavra para você também, como é importante, nós estamos falando isso, que existe um novo céu e uma nova terra, e a nova Jerusalém desce e vem sobre esta nova terra. Por quê? Aqui está me dizendo que as portas não se fecharão de dia, porque não haverá noite. Mas Deus diz na sua palavra que a noite e o dia nunca cessarão. Vamos ler onde é que está escrito isso? Entre tantas passagens, abra sua Bíblia comigo aí. Em Jeremias, capítulo de número 33. Vamos ler o versículo 20 e o versículo 21. Diz assim, assim diz o Senhor, se puderdes invalidar o meu concerto do dia e o meu concerto da noite, de tal modo que não haja dia e noite a seu tempo, também se poderá invalidar o meu concerto com Davi, meu servo, para que não tenha filho que reine no seu trono, como também com os levitas, sacerdotes, meus ministros. Ele está dizendo, se caso alguém possa fazer cessar, eu também não tenho aliança com a descendência de Davi. No mesmo capítulo 33 de Jeremias, o versículo 25 e 26 também nos diz assim, olha o que ele fala. Assim diz o Senhor, se o meu concerto do dia e da noite não permanecer, e eu não puser as ordenanças dos céus da terra, também rejeitarei a descendência de Jacó e de Davi, meu servo, de modo que não tome da sua semente que domine sobre a semente de Abraão, Isaque e Jacó, porque removerei o seu cativeiro e apiedar-vos-ei deles. Dia e noite não cessarão. Então, aqui na Nova Jerusalém que Deus está dizendo que não haverá noite, mas na nova terra existirá sim o dia e a noite, porque será para sempre. Mas a Nova Jerusalém não haverá noite, porque o Senhor é o dia para sempre, a sua luz inacessível da graça. Então você pode ver que o céu não é a nossa morada eterna. Existe um novo céu e uma nova terra. E quando isso acontecer no fim da era milenar, em que essa terra será completamente destruída, que nós lemos em 2 Pedro 3, 10, 11, 12 e a continuação ali. Também a Bíblia Sagrada me diz que a Nova Jerusalém desce e vem sobre esta terra. A Nova Jerusalém, ela não vai ter noite. Mas fora da Nova Jerusalém existem portas, então significa que haverá como entrar e sair. Poderemos entrar e sair quando nós quisermos, mas nós teremos uma nova terra e nós vamos entender que Deus estará restabelecendo o princípio original, que é Gênesis, quando Deus cria o homem, quando Deus cria o Éden e coloca o homem para governar. Então Deus está restaurando, trazendo novamente o plano original. Graças a Deus por essa palavra. Uma outra coisa importante também no céu todos nós iremos nos conhecer. Olha o que as escrituras dizem. Marcos capítulo 9, vamos ler sobre o monte da transfiguração? Diz assim, e 6 dias depois, Jesus tomou consigo a Pedro, Tiago e João, e os levou a sós, em particular, a um alto monte, e transfigurou-se diante deles.
e as suas vestes tornaram-se resplandecentes em extremos brancas, como a neve, tais como nenhum lavadeiro sobre a terra as poderia branquear. E apareceram-lhes Elias e Moisés, e falavam com Jesus. Versículo 5, olha como é importante. E Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Mestre, bom é que nós estejamos aqui, e façamos 3 cabanas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Como é que Pedro sabia que era Moisés e Elias, se eles não conviveram na mesma época? Sendo que Moisés e Elias eram do Antigo Testamento e Pedro do Novo, já do Novo Testamento, na época da dispensação da graça. Isso nos mostra que na eternidade conheceremos uns aos outros. Glória a Deus por isso. Mas o céu, nós não moraremos para sempre lá, mas moraremos num novo céus e numa nova terra. Nós teremos uma nova terra para morar e habitar para sempre com o Senhor. Poderemos entrar na Nova Jerusalém, sim, a hora que nós quisermos. Mas Deus fez a terra, essa nova terra, para nós morar e habitar para todo sempre, com um corpo transformado para a sua glória. Então o céu é apenas uma sala de espera. Mas o inferno que eu falei também, que é apenas uma sala de espera. Abra sua Bíblia comigo aí, em Apocalipse capítulo 20, do versículo 13 ao 15, nos diz assim: E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles haviam, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Então, o inferno vai ter que devolver os que estão nele. O mar vai ter que devolver os seus mortos. Todas as pessoas que morreram afogadas, o mar tem que devolver no dia do julgamento do trono branco. Mas isso aí deixamos para outro dia. Como eu havia mencionado, o inferno é apenas uma sala de espera, porque o que é eterno é o lago de fogo. O inferno vai ser jogado no lago de fogo. Aí sim, o lago de fogo é eternamente, as pessoas ficarão lá perdidas eternamente, atormentadas dia e noite. Aqueles que não entregaram sua vida a Jesus Cristo. Por isso que muitas vezes você vê os apóstolos pregando com lágrimas em algumas ocasiões, por conta desse lugar tão terrível que Deus não criou para o homem. Mas aqueles que não reconhecerem a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, infelizmente irão para lá. Mas o inferno é uma sala de espera, depois vai ser jogado no lago de fogo para sempre. E os que estão no céu hoje, salvos em Cristo Jesus, viverão em uma nova terra. Graças a Deus por isso. Que Deus abençoe a sua vida. E que se essa palavra abençoa a sua vida, essa palavra te deu algo que você talvez não conhecia, ou pessoas que talvez não sabiam disso e precisam saber, compartilhe esse vídeo. Abençoe outras vidas também. Que Deus abençoe a sua vida, a nossa vida. Deus abençoe o nosso país, as nações, para a glória dele. É tempo de semear o reino. É tempo de semear o reino de Deus no coração das pessoas e sair da religião, porque a religião não vai levar ninguém para o céu, mas Jesus Cristo nos leva. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família, e até um próximo vídeo, próximo ensinamento, querendo Deus, em nome de Jesus. Deus abençoe.